Príncipes e príncipas, tudo bem com vocês? É, nós vamos dar hoje a nossa aula no tema 2, continuando sobre o continente americano. Nós vamos falar sobre os aspectos naturais do continente, né? Primeiro a gente vai falar sobre as características gerais, e é um continente bem extenso, né? Uma vasta extensão e que, como nós já sabemos, ele tem suas áreas entre os hemisfério norte e o hemisfério sul. A América apresenta grande diversidade de formas de relevo, climas e tipo de vegetação, o que influencia, essas características naturais influenciam na urbanização, ou seja, na distribuição de habitantes, né? A dificuldade em se habitar em certos lugares afasta, obviamente, as pessoas. E em determinados lugares você tem mais facilidade, você tem mais teria mais facilidade para construir as habitações. O relevo da América, na América, ele pode ser identificado como 4 conjuntos de relevo que se distribui pela grande diversidade de relevo. A altitude, né, é uma característica muito grande. Então, na costa oeste, por exemplo, do continente, as altas cordilheiras que predominam, né? Já no centro são planícies e depressões, e na parte leste são planaltos, montanhas bem antigas. A parte oeste, por exemplo, a parte oeste é uma parte que tem as cadeias de montanhas, mas com uma datação mais recente. A parte leste já é uma parte de formação montanhosa, planaltos e montanhas bem antigos, né? O relevo e a hidrografia do continente fazem diferença, fazem com que se tenha mais população em determinados locais do que em outros, né? Você vê que um clima muito frio, ele não é muito atraente. Os climas mais tropicais, o clima mais quentes, ele atrai mais as pessoas. As regiões costeiras, né, que são as grandes planícies nas costas, tanto do Oceano Pacífico quanto do Oceano Atlântico, costa oeste e costa leste do continente são as partes mais atraentes para se habitar. Então vamos falar, já que nós comentamos a respeito de costa oeste e costa leste, vamos falar sobre costa oeste. Na costa oeste, por exemplo, do continente, é banhada pelo Oceano Pacífico. Então, costa oeste é a parte onde fica, se você estiver de frente para o mapa mundi, é a parte da esquerda do mapa, e você tem uma formação montanhosa bem mais jovem, né? E de uma idade geológica mais recente. Mas quando a gente diz recente, nós estamos falando em 5.000 anos, né? Aproximadamente. Que são formações montanhosas mais jovens, que a gente chama assim, na costa do Pacífico. Essas cadeias de montanhas se estendem por cerca de 15.000 quilômetros. É a maior cadeia de montanha do mundo. É a cadeia de montanha do Pacífico, né? Que se estende por cerca de 15.000 quilômetros, desde o Alasca até o extremo sul do Chile, né? Então você vê, começa lá em cima no norte e vai descendo até o extremo sul, 15.000 quilômetros. Por isso é a maior cadeia de montanhas do mundo. Essas cadeias de montanhas, elas recebem alguns nomes, diferentes denominações. Por exemplo, montanhas rochosas, é chamada de montanhas rochosas na parte do Canadá e na parte dos Estados Unidos. Já quando chega no México, ele já chama Serra Madre, né? E quando chega mais para cá, para a América do Sul, aí seria a Cordilheira dos Andes. Essas montanhas apresentam altitudes elevadas, como eu já disse, e onde as temperaturas, obviamente, quanto maior a altitude, mais baixa a temperatura. As temperaturas são muito baixas e isso inibe a ocupação humana. A população habita entre as áreas de altitude inferior, mais baixa, né? Que estão, por sua vez, sujeitas a vulcões e terremotos. A gente sabe que aquela costa do Pacífico é muito sucinta a isso, porque está localizado sobre o encontro de duas placas tectônicas, e as placas tectônicas nós sabemos que elas estão em constante movimento, e isso gera esses atritos,
esses choques causando abalos sísmicos. E essa região também do Chile, essa região da cordilheira, dessas cadeias de montanhas, tem muitos vulcões, alguns vulcões, muitos não, mas alguns vulcões ativos ainda. Então, a população que habita nessas áreas, ela está sujeita a esses intempéries da natureza, né? Então, na costa, tanto na costa do Atlântico quanto na costa do Pacífico, existem as chamadas planícies litorâneas ou costeiras, né, formadas pela deposição de sedimentos marinhos e fluviais. Na costa oeste, elas são estreitas, né, que é a costa do Pacífico, elas são mais estreitas. Na costa leste, que é a costa do Atlântico, essas planícies são bem mais extensas, bem mais largas, né? Então, a parte do Atlântico tem uma população maior por causa disso. Então, essa região do Pacífico, ela é mais estreita, né? As planícies litorâneas são mais estreitas, e as planícies do Atlântico são mais largas. Vamos falar agora da costa leste. A costa leste do Atlântico, a leste do continente, é constituída de montanhas e planaltos. Essa região é mais antiga, são formações rochosas mais antigas, né? Bastante desgastadas pelos agentes erosivos, ventos, chuvas, né? Os principais planaltos são o Planalto Laurentiano, no Canadá, os Montes Apalaches, nos Estados Unidos, o Planalto das Guianas e o Planalto Brasileiro, já na parte norte da América do Sul, né? A costa leste foi a primeira a ser ocupada e explorada pelos colonizadores europeus. Hoje ela abriga grandes cidades importantes, áreas industriais, agrícola e exploração mineral, principalmente do ferro e do carvão. A gente tem aqui no Brasil uma das maiores mineradoras do mundo, que é a Vale. A companhia Vale hoje representa uma das maiores mineradoras do planeta, né? E a gente sabe que a região de grande exploração de minério de ferro, na região norte, né, mais precisamente ali na que a gente chama de Serra do Carajás. Muito bem. Planícies e depressões do centro. Na porção central do continente, encontra-se grandes planícies e depressões, como a planície central da América do Norte e as planícies e depressões da Amazônia, né? A planície do Pantanal também é muito extensa, né? A depressão do Chaco na América do Sul. Essas são características das planícies centrais da América do Norte, né? Então, nós temos planícies e depressões da Amazônia, aí nós temos a planície do Pantanal e a depressão do Chaco na América do Sul. As planícies situadas no norte assumiram grande importância econômica. No Canadá, por exemplo, ocorre intensa concentração urbana e industrial, né? Na América do Sul, as principais planícies e depressões centrais são a Amazônica e a Platina. São povoadas e nelas se destacam a pesca, o extrativismo e a pecuária. Então a gente vê que essas áreas de planícies, Amazônica e Platina, elas são pouco densas em habitações, né, em cidades e habitações de pessoas, mas elas são muito ricas na pesca, no extrativismo e na criação de gado. Então são grandes extensões, fazendas de gado que nós temos nessas regiões. Muito bem, então vamos falar sobre rios, riquezas hídricas. Nós do continente americano, nós somos muito favorecidos no que diz respeito às riquezas hídricas, né? Nós temos a grande quantidade de água, na verdade. Aqui no América do Sul, nós temos o maior sistema aquífero do mundo, né? Que em 2013, cientistas anunciaram a descoberta desse sistema aquífero, que é chamado de Sistema Aquífero da Amazônia, Sistema Aquífero Grande Amazônia. Ele estende-se da Colômbia, Equador, Peru e Brasil, até a ilha de Marajó, no Brasil, né? E nós temos uma reserva de água de 160 milhões de quilômetros cúbicos, o que equivale ao suprimento de água por 250 anos para toda a população mundial. Então, para você ver como é rica essa região, a região das Américas, principalmente a América do Sul, em termos de quantidade de água. Nós temos 160 milhões de quilômetros cúbicos de água no sistema aquífero Grande Amazônia, e que daria para suprir a necessidade durante 250 anos
de toda a população mundial. Em 2018 havia só um acordo internacional sobre aquíferos sul-americanos, assinado por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, para regular o aquífero Guarani, que é o segundo maior do continente, que já enfrenta extração excessiva e poluição e outras ameaças. Então é importante que existam políticas públicas e políticas governamentais para preservar esse sistema de águas, esses aquíferos, porque de nada adianta nós termos hoje se nós não cuidarmos, porque eles vão ser prejudicados mais para frente, né? Nós já vimos falar também, uma curiosidade agora, sobre os rios, rios voadores, né? O que são rios voadores? Rios voadores são aquele acúmulo de água devido à evaporação, né? Das águas, né? Principalmente nessas regiões mais alagadas, da floresta amazônica, evapora a concentração de água nas nuvens e é uma grande concentração de água, e aí que a gente chama de rios voadores, e quando isso se condensa há uma precipitação pluviométrica que a gente chama de chuva, né? E por isso existem muita quantidade, devido à quantidade de água que nós temos muitos concentração de água nas nuvens, e que a gente chama de rios voadores. Principais bacias hidrográficas da região. A bacia do Amazonas é a maior bacia do mundo em área e volume. Jorram de sua foz 17 mil quilômetros cúbicos diários de água. É como se fosse uma grande torneira gigante jorrando por dia 17 mil quilômetros cúbicos de água. Isso corresponde a 15% de toda a água doce lançada nos mares da Terra. 15%, que é um percentual altíssimo para um determinado lugar, né? Então a bacia do Amazonas é a maior bacia hidrográfica do mundo, jorrando de sua foz 17 mil metros cúbicos de água por dia, correspondendo a 15% de toda a água doce lançada nos mares da Terra. Outra bacia que nós temos é a Bacia da Prata, que abriga grandes bacias e parcela expressiva da população, das atividades econômicas e da produção energética de 5 países que dividem suas águas, que multiplica interesses, conflitos e a necessidade de acordos. Então, a Bacia do Prata, ela abastece 5 países, são rios que se interligam e abastecendo 5 países. Então, a produção de energia com as hidrelétricas nessa bacia também, né? E aí surgem os conflitos, as disputas, né? E a necessidade de se preservar aí fica maior ainda, né? Muito bem, vamos seguindo. Dando sequência, nós vamos falar sobre o clima da região, do continente. Olha, o clima do continente é um clima muito diversificado, muito variado, a sua extensão é gigante. Então nós temos o clima equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, polar e frio de montanha. Olha que diversidade, né? Nós temos 3, 6, 9, 10 tipos de climas no continente americano. Mas, fundamentalmente, nós temos 3 climas que são os principais. O principal clima que mais predomina são eles: o equatorial, que é quente e úmido, né? Que é mais perto da linha do Equador, ou seja, ali na região norte do Brasil, aqueles países ali da região fronteiriços na região norte, né? Nós temos o clima tropical, que a temperatura média dele é em torno de 18 graus, né? Com chuvas concentradas no verão e inverno seco, né? Basicamente são duas estações do ano, inverno e verão, verão chuvoso, inverno seco, ou inverno chuvoso e verão seco. E o clima subtropical, que é basicamente o clima de transição entre as zonas temperadas, ou seja, as zonas mais frias, e as tropicais, que são as mais quentes, né? Com invernos amenos e verões quentes. Registra temperatura também em média de 18 graus e chuvas bem distribuídas durante todo o ano, né? Regiões onde o clima é tropical,
você tem duas estações definidas, invernos chuvosos e verão seco. Nas regiões onde o clima é subtropical, nós temos chuvas distribuídas durante todo o ano, ou seja, basicamente não tem duas estações definidas. Então, quais são os climas predominantes que mais predominam no continente americano? Subtropical, equatorial e tropical. Esses são os climas. Mas nós temos também o clima polar, frio de montanha. E aí, porque nós temos ali a parte do norte do continente, que é no Canadá, né? E do polo que a gente chama de polo norte, né? São regiões bem frias, por isso nós temos esses climas por lá. Vamos falar sobre vegetação. A vegetação original de todo o continente, ela depende, obviamente, eu digo a original, que é aquela que havia no princípio, né? Ela depende muito do que? De relevo, hidrografia, solo, né? Tudo isso. Então, significa que essa vegetação do princípio, ela foi bastante modificada por causa do desenvolvimento econômico. Aí surgem as derrubadas da mata nativa para construir estradas, ferrovias, hidrelétricas, para extração de recursos naturais, expansão das áreas agrícolas das cidades. Então a vegetação vai sendo bastante modificada, e aí o que você tinha de floresta nativa, o que você tem de floresta nativa são poucos espaços, né? Não tem tanto assim. Muito bem. Na América, alguns tipos de vegetação sofreram grandes alterações, né? E uma significativa redução de suas extensões originais, como eu estava falando, né? Em decorrência da ação humana, né? A expansão das cidades, desenvolvimento econômico e tudo. Por exemplo, nós temos a floresta boreal ou de coníferas, que é também conhecida como taiga, que é uma formação bastante homogênea que recobre boa parte do Canadá. Ela é formada por pinheiros. Ela foi muito explorada porque dali se extraía o material para se fazer o que? Papel, né? E madeira. Extração de madeira e fabricação de papel. Então, praticamente foi dizimada essa floresta, mas agora com as políticas ambientais está havendo um reflorestamento, né? Então, quando uma indústria se instala num lugar e que vai extrair madeira e material para fazer papel daqueles pinheiros, ele tem que plantar a mesma quantidade numa determinada área. Então, ele vai desmatar numa, mas ele vai reflorestar em outra, né? Isso aí a gente chama de manejo inteligente, né? Muito bem, a floresta temperada, por sua vez, foi bastante também devastada pela ação humana e substituída principalmente pela agricultura. Então, os grandes pastos, as grandes plantações agrícolas destruíram muito a floresta temperada, né? Hoje, essa floresta, por exemplo, está presente em apenas alguns parques e reservas nacionais, ou seja, áreas de preservação, porque de forma naturalmente, ela praticamente não existe. As pradarias. Pradaria é um tipo de vegetação também que já foi muito devastado. Então a gente está sendo recorrente, né? Floresta boreal, floresta temperada, pradaria, tudo devastado. Para que aquelas pradarias foram devastadas? Porque cultivos de grãos e cereais, tipo trigo, soja, milho, sorgo, e para a prática de pecuária, né? As fazendas de gado. A região central dos Estados Unidos, que era recoberta por pradarias, hoje, e era um solo muito fértil, né? Hoje praticamente não existe quase, porque foram substituídas por plantações e fazendas de gado. A savana, que no Brasil a gente chama de cerrado, foi extensamente devastada também para a agricultura, principalmente plantação de soja e para a pecuária. A exploração econômica e incessante devastação eliminaram grandes áreas de florestas tropicais e equatoriais, né, que são as mais úmidas. A Mata Atlântica brasileira, por exemplo, deu lugar a muitas cidades, áreas como grandes cidades e até estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? Então as florestas equatoriais, por sua vez, têm sido devastadas, sobretudo para o uso do solo para a criação de gado
e plantação de soja. Muito bem, então assim nós finalizamos a nossa aula e eu queria que você fosse nas páginas 82 e 83 do seu livro e faça da questão, nós já fizemos até a questão de número 5, que foi da aula anterior, e agora nós vamos fazer da questão de número 6 até a número 11, né, das páginas 82 e 83 do livro. Eu vou colocar a foto, postar a foto lá onde a atividade, para que você tenha essas questões, responda no seu caderno de caneta, coloque seu nome na atividade para que eu possa identificar também, tá? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima aula. Um beijo.